Maravilha. Eu quero cumprimentar todos com a graça e paz. Eu fico analisando como que nós que temos a palavra de Deus, né, através da Bíblia, conjunto de livros, temos o esclarecimento, a revelação de toda a palavra. E nós não pedimos ajuda ao Espírito Santo para que possa assim nos abrir o entendimento para nós compreender e entender a palavra do Eterno. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, eu sempre bato nessa tecla. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, onde Yeshua diz: examinai as Escrituras, porque vocês cuidará ter nela a vida eterna. São elas que dele testificam. Quando nós começamos a examinar a profecia, nós vemos que é muito lindo o que Deus projetou para o seu povo, projetou para o seu reino. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, nós vemos ali que através de Cristo, ele une, né, as duas casas em uma só casa. Ele dos dois povos faz um novo povo. E muitas pessoas não entendem essas coisas. Por que que não entende? Porque não abriu ainda o entendimento para compreender a palavra do Eterno. E essa palavra, ela aumenta a nossa fé, né? Ela aumenta a nossa fé de uma forma tremenda. Quando nós começamos a estudar 1 Reis capítulo 11, capítulo 12, a respeito das duas casas de Israel, que o reino ali foi dividido, né? O que nós aprendemos, Gênesis capítulo 48, Jacó cruzando as mãos ali, abençoando os filhos de José, e você vê que ali está a plenitude do gentil, quando ele profetiza na cabeça de Efraim, a mão direita na cabeça de Efraim. Você pode ver que José avisa ele: pai, esse é o menor, eu sei que é o menor, mas era o próprio Espírito Santo usando ali, né, Jacó para profetizar a plenitude do gentil, para se cumprir a promessa que Deus falou para Abraão: Abraão, te farei de você uma nação judia, e multidões de nações sairão de ti. Quer dizer, gentil, a plenitude do gentil. Quando nós olhamos para Osé, o livro de Osé, vamos estudar, nós vamos ver que coisa maravilhosa. Ali também está a unificação das duas casas. Jeremias 31 é maravilhoso. Ezequiel 37 é lindo demais. Então é maravilhoso. As duas testemunhas, judeus e gentil, que vai estar pregando nos últimos dias a palavra do Eterno. E eu tenho certeza que o reino vai ser restaurado, como diz lá em Atos 3, 21, que o reino vai ser restaurado. E essas coisas muitos às vezes não entendem, nos critica por não conhecer. Então, veja bem, nós só podemos falar de alguma coisa, eu creio assim. Nós só podemos questionar algo se nós entendemos. Se nós não entendemos, é melhor que nós não questione, é melhor que nós vai buscar entender, para que a gente possa compreender. E quando nós trazer um argumento não na visão de homens, não na teoria de homens, trazer um argumento baseado no que está escrito na Torá, na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, porque em Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas para nós e para os nossos filhos, para sempre. Então, muitas pessoas ainda não compreenderam essas coisas. E quando nós falar disso, eles não vão entender. Eles vão questionar. Mas todo questionamento tem que ter o quê? Um conhecimento. Como que você vai questionar uma coisa se você não tem conhecimento? Não tem como ninguém questionar um argumento se não tiver conhecimento. E Paulo, quando escreve em Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, ali ele vai falar a respeito do homem natural e o homem espiritual. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, de Deus, porque ele parece loucura.
Mas o homem espiritual compreende todas as coisas, porém de ninguém é discernido. De ninguém é discernido. Então, eu vejo que Deus está trabalhando com propósito, né, de restaurar as duas casas em uma só casa. O projeto é esse, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Homem no mundo jamais vai impedir a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é maravilhoso. Quando nós começamos a estudar 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, né, que o homem do pecado, como Paulo fala, o iníquo, o homem do pecado se levantará contra tudo que se chama a Deus. Quando você vai no original, o homem, o adversário que se apartará da Torá. Tá vendo? O adversário que se apartará da Torá se levantará contra tudo que se chama Deus. Então as pessoas não aceitam. E por não aceitar, ele se desvia da palavra. E por se desviar da palavra, entra no quê? Entra num período de apostasia. Apostasia, desvio da fé salvadora, desvio das coisas corretas, desvio das coisas de Deus. E realmente essas pessoas que conhecem e desviam das coisas do Senhor, ela vai sofrer as consequências, porque a palavra do Eterno diz que é melhor não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo e desviar dos santos mandamentos que lhe foram ordenados. Então eu creio assim, irmão, que nós, para questionar um argumento, seja lá de quem quer que seja, nós temos que conhecer a palavra. Nós não podemos fazer um questionamento se nós não conhecemos a palavra. Então nós precisamos conhecer. E como vamos conhecer a palavra? Ora, eu costumo dizer, irmãos, a Bíblia revela que a fé vem pelo ouvir, mas o conhecimento vem através da leitura. Porque quando nós vê que Esdras pega ali o livro, Esdras, o escriba sacerdote, depois que Neemias veio e restaurou os muros, Esdras vai ler a leitura da Torá para aquele povo. Então eles aumenta a fé dele a ponto daquele povo mandar embora as mulheres estranhas, fazer uma limpeza em Israel. Você entendeu? Fazer uma limpeza em Israel. Só que quando nós entendemos que a fé vem pelo ouvir, eles ouviram, tiveram fé. Mas e o conhecimento? O conhecimento, Osés escreve: prossigamos em conhecer ao Senhor, ao Elohim, ao Adonai, né? E o próprio Elohim vai falar para Josué, ou Yoshua, vai falar para ele quando Moisés morre, vai falar para ele. Elohim fala para Josué. Você entendeu? E ele diz o quê? Medita neste livro. Que livro? A Torá, de dia e de noite, porque fará prosperar o seu caminho. E é assim que eu creio. É assim que eu creio. Eu creio que para nós fazer um argumento contra a palavra, nós temos que conhecer ela. Se nós não conhecemos, nós temos que buscar esse conhecimento para que nós possamos estar entendendo e compreendendo. Hoje em dia a gente vê diferente. A maioria, está chovendo bastante, estou aqui dentro do carro. A maioria das pessoas não quer buscar esse conhecimento, não quer buscar essa revelação. Ele quer ficar ouvindo o que o fulano pregou no livro, o que o fulano diz, o que o fulano acha, e não é assim que a gente tem que interpretar a palavra do Eterno. Nós só podemos interpretar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar. E quando nós começamos a estudar, o próprio Espírito de Cristo nos revela coisas extraordinárias, maravilhosas. Então, meus irmãos, fique com essa palavra, medite. Quando você for questionar alguma coisa, questione com conhecimento, senão você vai passar vergonha. Como que eu posso questionar algo que eu não tenho conhecimento? É melhor que eu busque o conhecimento daquilo para que eu possa provar para as pessoas. A Bíblia diz que Agabo, Apolo provava para todo mundo nas escrituras que Yeshua era o Cristo. E aí? Porque ele tinha conhecimento. Tinha conhecimento. Fique com Deus, que Deus vos abençoe. Em nome de Yeshua, o Hamashi.